Por que nós precisamos de salvação? Será que nós estamos perdidos? Será que isso aconteceu mesmo? A gente não tem destino? Qual é o tipo de libertação que Deus oferece? O que a palavra redenção significa? Quando foi que Deus ele desenvolveu esse plano de salvação, de resgate? Será que esse plano é para todas as pessoas ou somente para alguns que acreditam nisso? Essas perguntas são provocativas, mas hoje nós vamos continuar a série Eu Creio. No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar e vamos entender Eu Creio na redenção. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu queria poder estar aí do seu lado para te dar um abraço, mas já que a gente não pode ainda à distância, eu envio daqui mesmo, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe. Onde quer que você esteja conectado, de norte a sul do nosso país, se você estiver assistindo o programa Está Escrito fora do Brasil, você que está lá na Angola, um abraço para você, meu querido irmão angolano. Se você está na Europa, em Portugal, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que a graça de Deus te alcance e nesse instante traga para você a certeza de que Deus te ama e Ele está aí do seu lado, tá bem? Nós estamos aqui fazendo durante esse mês a série Eu Creio. Nós cremos, temos várias crenças, mas hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a relação da crença no plano da redenção. E para isso, chegou o momento aí do Responde Aí, Pastor. Então vamos lá. Nátio, meu diretor, pode soltar a vinheta. Vamos para lá. Pergunta que o pastor tenta responder. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Bom, tem muita gente aqui achando interessante esse momento, né? A gente é quase aqui um mini na mira da verdade. Um abraço aí para o nosso querido Leandro Quadros e para o Tito também. Mas a gente tenta aqui também responder o que a Bíblia traz para a gente diante dos questionamentos, né? Então vamos entender aqui qual é a primeira pergunta que precisa de uma resposta. Eu acho que deve estar aqui no ponto. Está aqui no ponto, vamos lá. Pergunta sobre o plano da redenção. Qual é a relação entre Deus e Jesus? Muito bem, uma pergunta interessante. Uma pergunta que precisa de uma resposta, vamos tentar dar uma resposta aqui. Qual que é a relação que existe entre Deus e Jesus? Bom, essa relação, ela é de unidade. É uma relação de harmonia. É ou não é assim? Mais do que isso, quando a gente vai aqui à Bíblia, a gente compreende que esse relacionamento é um relacionamento que tem um propósito em comum. Olha só o que Jesus disse aqui, no Evangelho de João, capítulo 5, o verso 17. Ele disse assim, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha só que interessante. Cristo e o Pai, eles trabalham unidos por um propósito. Veja, ambos são benevolentes, portanto, eles querem o bem de todas as coisas, de todas as pessoas. Ambos trabalham para tirar o pecado da criação. E eles não descansam até que finalmente eles vão conseguir fazer isso. Portanto, esse relacionamento, a relação entre o pai e o filho, é uma relação de unidade, de proximidade, de harmonia, de laboriosidade. Palavra difícil essa, né? Eles estão trabalhando. Olha o que diz aqui Hebreus 1, o verso 3. Diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade lá nas alturas, diz aqui o texto.
Olha que interessante. Cristo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse texto aqui, ele está nos dizendo que quem Deus é, o Filho também é. Você quer saber quem Deus é? Conheça o Filho. Assim você vai conhecer o Pai. Foi isso que ele disse lá em João 14, né? Na conversa ali com Filipe. Tanto tempo eu estou convosco, você me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Jesus falou isso, né? Você quer saber como que Deus trata a hipocrisia? É só ver como Jesus tratou os hipócritas. Você quer saber como Deus trata os duros de coração? É só você ver como é que Jesus tratou os escribas, os fariseus. Uma referência na história está aqui em Mateus 23, o verso 23 ao 33. Você quer saber como que Deus trata os humildes e necessitados? Você tem que ir lá em Isaías 57, o verso 15. Sempre com bondade, com amor, com prestatividade. Olha, a gente precisa ver como Jesus convivia com as pessoas e como ele ensinava com amor. Ele sempre fez isso. Lá em Mateus 11, o verso 28 até o verso 30, Mateus 18, do 1 até o verso 5. Bom, se você quer saber como que Deus trata os pecadores arrependidos, é só você conhecer como foi que Jesus tratou Maria Madalena, como que Jesus tratou a mulher samaritana. Jesus era a expressão do Pai. Ele falou isso em João 14, 9, com Filipe. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Não está claro para você, não? Portanto, o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Como eu não conheço Deus porque eu não o vi, mas a Bíblia apresenta Cristo em carne e osso, quando eu olho para Cristo, eu conheço o Pai. Pois há um relacionamento próximo de intimidade, de harmonia, de unidade e de laboriosidade entre ambos, né? Muito bem, acho que está respondida aqui essa pergunta. Vamos à próxima, então? Qual que é a segunda pergunta aqui? Na tela, pergunte sobre o plano da redenção. Deus poderia ter resolvido o problema do pecado de uma outra maneira? O que você acha? Bom, qual é a resposta para isso? Vou dizer para você, a resposta é absolutamente não. Não tinha outra forma. Porque se houvesse qualquer outra forma para resolver esse problema, sem que fosse necessário a morte de Deus, a morte de Cristo, o próprio Pai teria atendido a oração de Jesus no Getsemane. Você se lembra? Lá em Mateus 26, o que diz Mateus 26, o verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja, por que Jesus deveria morrer se desse para resolver o problema de outra forma? Jesus morreu porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Veja, essa morte não é simplesmente deixar de viver, porque eu posso morrer agora, posso cair aqui morto, eu deixei de viver. Veja, hoje as pessoas que morrem, eles não estão enfrentando a agonia da morte eterna. Vai acontecer isso. O pecador rebelde que não quis saber da graça de Cristo, ele vai se deparar com a realidade da morte eterna. O livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, pelo menos as pessoas vão morrer 2 vezes. E essa morte é o enfrentamento da completa separação da criatura do seu Criador. Foi essa morte que Jesus enfrentou no Getsemane e na cruz, a separação completa de Deus. Ele não apenas morreu, ele enfrentou o pior tipo de morte que o pecado poderia impor. Portanto, todo pecador que rejeita a graça de Cristo saberá que Cristo enfrentou quando ele foi jogado para dentro do lago de fogo e enxofre. Para que isso não acontecesse, Cristo nos deu a vida eterna. É por isso que em Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, absolutamente, Deus não poderia resolver de outra maneira o problema do pecado. Alguém que fosse perfeito, alguém que fosse divino, deveria então morrer no lugar
do ser caído. Acho que ficou claro, né? Se você ainda não pediu, deixa eu te dizer, está aqui, olha, a revista Esperança Eu Creio. Ela é extraordinária. Eu vou até trocar de câmera aqui para você poder dar uma olhadinha. Você pode entrar em contato com a gente agora mesmo. Tem aqui o nosso contato do WhatsApp, é o 12 98244 4449. Nós temos também um telefone, está aparecendo aí na tela para você, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar até às 11 horas hoje, que você vai ser atendido pela equipe da Escola Bíblica e vai receber esse guia para a gente continuar aqui. Nós estamos nesse mês estudando, nós vamos ter mais encontros estudando e esse é o livro-texto que a gente está seguindo para compreender melhor a Bíblia e hoje especialmente a série Eu Creio no Plano da Redenção. Muito bem, a gente vai entrar agora aqui no tema de hoje e eu quero convidar você a ir comigo a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. O capítulo é 1, vou ler com você o verso 13 e 14. Vamos entender um pouco mais o plano da redenção. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O que significa a palavra redenção? Veja, a redenção é um ato ou um efeito de redimir ou de você remir, tirar uma culpa, uma dívida. Isso significa você oferecer libertação, oferecer reabilitação. É você oferecer um reparo, a salvação para alguém que está precisando. Esse é um ato de adquirir de novo. Você perde e compra uma segunda vez, você adquire de novo. Você resgata, ou seja, você tira de um poder alheio, você tira alguém de um cativeiro. É quando a polícia chega e estoura o cativeiro e traz o cativo para a liberdade. Isso aqui é redenção, isso aqui é salvação. Então, uma pessoa redimida é alguém que foi tirada do cativeiro, que foi liberta de um algoz. Quem que é o nosso algoz? É evidente, nós temos alguns inimigos. A gente tem a morte, a gente tem o diabo, mas talvez o mais terrível é o pecado. Veja, o pecado nos aprisionou, ele nos fez cativos. O ser humano, ele não é livre naturalmente. Você pode até pensar, eu não preciso de Deus para ser livre. O que você vai alcançar é libertinagem. E toda pessoa libertina vai viver aquilo que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6, o verso 6. Dá uma olhadinha aqui comigo. Ele escreve assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E ele explica agora, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Toda pessoa que busca a libertinagem é escrava do pecado. Precisa experimentar a libertação? Agora, tem um aspecto interessante. Existem duas realidades da libertação. Uma realidade negativa e uma realidade positiva. Vou começar falando do aspecto negativo da libertação. Quando nós somos libertos, no aspecto negativo, nós somos libertos de alguma coisa. Olha só que interessante aqui em Romanos 6, o verso 12 a 14. Paulo vai explicar um pouco melhor. Ele diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. E ele continua: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que coisa interessante. O plano da redenção de Deus, ele aponta que nós somos libertos do pecado. Então o pecado passa a não ter domínio sobre nós. Cristo, ele arrebentou o cativeiro que o pecado fez e ele nos tornou então livres. Esse é o aspecto negativo. Somos libertos de alguma coisa ruim, do pecado. Mas tem um segundo aspecto dessa liberdade, dessa libertação, que é positivo. No aspecto positivo, nós não somos libertos de alguma coisa, mas nós somos libertos para alguma coisa. E aqui está a diferença. Romanos 6, o verso 8 a 10, diz assim: ora,
Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, diz aqui Paulo, viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre eles, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, diz aqui o texto, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, o plano da redenção de Deus, ele vai nos dar condição de nós vivermos para Jesus, de nós vivermos com Jesus. Esse é o aspecto positivo. Mais do que ser liberto do pecado, é você poder viver com Cristo e viver para Cristo. Viver para Jesus é você fazer todas as coisas como se fosse para Ele. No seu trabalho, em casa, com os amigos, tudo que você faz deve te levar na direção do alto. Você deve saber que, por mais simples que seja essa tarefa, você está fazendo para Ele. Agora, viver com Jesus é fazer todas as coisas com Ele, tendo Cristo na sua companhia. Veja, é você não levantar pela manhã sem antes você pedir que Ele esteja do seu lado. Senhor, me acompanha, eu preciso. É você não ir a lugares que Ele não iria. É você não falar palavras que Ele não falaria. Quem vive com Jesus sempre vai fazer a pergunta, o que Jesus faria se Ele estivesse aqui? Veja, esse daqui é o último degrau do relacionamento que eu tenho com Deus. É possível fazer as coisas para Deus mesmo sem estar com Ele? Claro que é. Os fariseus eram um grande exemplo dos profissionais da fé, que eram hipócritas. Eles faziam as coisas para Ele, mas não faziam as coisas com Ele. Veja, a religiosidade consiste em você fazer coisas para Deus. A espiritualidade consiste em fazer coisas com Deus. Por isso que todos nós precisamos de religiosidade, mas também nós precisamos da espiritualidade. Veja, essas coisas não devem estar separadas em contexto algum. A gente tem que fazer para Deus e fazer com Deus tudo o que a gente faz na vida. Quando a gente tem religiosidade e tem espiritualidade, a gente passa a ter a profundidade de um relacionamento íntimo com o Senhor. E aqui nesse ponto que a gente começa a entender quem é Deus e o que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer em mim e o que Ele pode fazer através de mim. Aqui nesse instante eu entendo que o plano da redenção de Deus, ele é eterno. Veja, há uma verdade escondida sobre o plano da redenção que precisa ser relembrada. Antes de Deus ser criador, Ele já era redentor. Mas como assim? Olha o que diz aqui Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 18 a 20. Ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes, olha aqui, antes da fundação do mundo, porém manifestado, diz aqui, no fim dos tempos, por amor de vós. Cristo era o cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes de Deus ser criador, ele já era redentor. É isso o que Apocalipse 13:8 também confirma. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui Pedro e João, eles apontam que Deus apresentou uma resposta antes de haver pergunta. Antes de haver doença, Deus já tinha um remédio. O plano da redenção, ele não é temporal, ele é eterno. Ele existia com Deus antes de todas as coisas. Ele também pode ser chamado de um mistério da piedade, ou seja, um mistério da graça. Lá em 1 Timóteo 3,16 diz que é grande o mistério da piedade. Veja, o plano da redenção mostra que Deus está sempre um passo à frente, que qualquer dificuldade ou problema que você aí pode ter. Nada surpreende a Deus. O pecado pode ter sido uma surpresa para o universo, mas não foi para o Criador.
Ele não programou a criação para sofrer, mas ele sabia da possibilidade do mal. E antes desse cenário ser possível, Deus se adiantou e ele desenvolveu a solução. Por isso que é grande o mistério da piedade. Não há nada que possa surpreender a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Olha o que o Salmo 147:5 diz. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Daniel, ele falando sobre esse conhecimento de Deus, ele diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertence. Ele conhece todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas. Deus apenas não sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. O plano da redenção, ele é um reflexo do que Deus é. É um reflexo daquilo que Deus pode fazer. E é por isso, em segundo lugar, mais do que ser eterno, o plano da redenção ele é completo. O testemunho de Jó, no livro de Jó, capítulo 42, o verso 2, é extraordinário. Olha só o que ele diz. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja, essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia sobre o plano da redenção. Quem está falando aqui é alguém que experimentou na sua própria vida o que a desgraça pode fazer. E Jó entendeu que, mesmo ele sofrendo tanto, nada poderia abalá-lo, nenhuma dor, nenhum sofrimento. No final da história, pode dizer que os planos de Deus vai ter alguma brecha ou falha. Nada. Ellen White, ela disse o seguinte, eu quero que você guarde no seu coração essa frase. Ela diz assim, Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Veja, Deus nos conduz na direção que nós escolheríamos, agora mesmo, se nós soubéssemos o que vai acontecer no amanhã. Por isso, confie, entregue sua vida a Ele. Deus é sábio demais para errar com você. Quando você chegar nesse instante, você vai perceber que o plano, além de ser eterno, além de ser um plano completo, ele também é acessível. Romanos 5, o verso 6 a 8 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fantástico, né? O plano da redenção mostra quem está procurando quem. Somos nós que estamos procurando a Deus. É Ele que veio ao nosso encontro. O Senhor não espera que a gente faça algo ou que a gente alcance alguma virtude para então dizer, não, agora finalmente eu preciso salvar você. Deus nos salva, independente de quem nós somos. O homem estava completamente perdido, estava separado de Deus. Conforme diz Isaías 59:2, e foi para redimir o homem do pecado, da morte, da perdição, que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. De acordo com as palavras de Cristo, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Todos aqueles que creem no seu nome têm a vida eterna. Deus espera que a gente reconheça a nossa pecaminosidade, que a gente aceite esse eterno amor que foi revelado na cruz do Calvário, pois só em Cristo há salvação, só nele, só no Filho há redenção. O próprio Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa aqui é a grande verdade. É que quanto mais tempo passa, mais próximos da nossa redenção nós estamos.
Está chegando o dia de você ser redimido completamente. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, capítulo 11, o verso 11 e 12, ele diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Acorda, Paulo está dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. E ele termina dizendo no verso 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Esse plano não falha. Ele é eterno. Sabe, antes de você nascer, Deus já tinha a resposta para o problema que você está experimentando agora. Deus, ele se adianta com a solução antes do problema existir. Ah, mas está escuro, eu não estou entendendo, estou me sentindo sozinho. Cristo pode te ajudar a mudar a perspectiva das coisas. Quando a gente entende que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que só Ele é a vida, a gente passa a viver profundamente o plano de Deus que é eterno, o plano de Deus que é completo e o plano de Deus que é acessível. E aí? O que falta para você entregar sua vida a Jesus? Você está lutando por quê? Você está pensando assim, não, eu tenho que parar de fumar, tenho que parar de usar droga, eu tenho que parar de assistir vídeos pornográficos, ficar entrando nessas coisas. Não vai nunca dar certo se você não for a Cristo. É Ele que tem a solução. Ele é que é o plano da redenção. Ele que resgata, Ele que tira, Ele que liberta. Então, você tem que vir agora, tá entendendo? Venha agora, do jeito que você está. E Deus não vai permitir que você continue sendo essa carcaça distorcida pelo pecado. Deus vai transformar a sua vida de dentro para fora. E Ele vai fazer isso agora. Aceita? É pegar ou largar. Você precisa fazer isso agora. Colocar a sua vida nas mãos desse Deus extraordinário, que tem grande amor e bondade para mostrar para você. Esse é um momento muito importante que eu quero te convidar a entregar a sua vida em oração a Deus. Eu creio no poder da oração e ela pode alcançar você aí. Você pode orar comigo? Vamos orar? Senhor, nós não temos condição, força, o poder para fazer nada por nós mesmos. Nós precisamos de Ti. Queremos experimentar hoje, Pai. Este amigo, esta amiga quer experimentar hoje a libertação que só Jesus pode oferecer. Que como Jó, a gente finalmente tem a condição de dizer: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado, Pai, pela salvação e transformação em Cristo Jesus. Nós entregamos esta prece, no nome dEle, ao Senhor e Salvador. Amém. Chegamos ao fim. Eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até mais. E até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.